Capítulo 1. Exercícios de dentro para fora. 1. Escreva em seu diário quando suas emoções estão reativas e se inflamando. Você pode notar que certos padrões de interação com seu filho desencadeiam essas experiências emocionais. Por ora, apenas note-os. Não tente ainda mudar sua reação. Só observe. 2. Expanda suas observações e inclua reflexões sobre a possível natureza implícita de suas reações com seu filho. Reflita sobre os elementos implícitos da memória e sobre o fato de que eles não dão a sensação de serem lembranças. Explicitar o implícito e focar a atenção nesses elementos mais automáticos do passado são partes importantes do aprofundamento de seu entendimento sobre si mesmo e de sua habilidade para conectar com seu filho. 3. Pense em uma questão em sua vida que está prejudicando sua habilidade para se conectar flexivelmente com seu filho. Foque nos aspectos passados, presentes e futuros dessa questão. Alguns temas ou padrões gerais de interações passadas vêm à mente? Quais emoções implícitas e sensações físicas surgem quando essa questão passa por sua mente no presente? Você teve esses sentimentos em outras ocasiões? Há elementos de seu passado que podem contribuir para isso? Como esses temas e emoções influenciam seu senso de self e suas conexões com seu filho? Como eles moldam sua expectativa quanto ao futuro? Holofote na ciência. Ciência e conhecimento. As pessoas têm interesse em entender o mundo desde o início dos registros da história. Com os avanços da tecnologia científica, os tipos de pergunta que as pessoas fazem e tentam responder se tornaram mais sofisticadas, as ferramentas disponíveis são mais complexas e técnicas e os domínios de exploração do conhecimento se diversificaram. Há milhares de publicações profissionais e um número enorme de subespecialidades, com dezenas de campos acadêmicos buscando ativamente entender o mundo em que vivemos. Nesse livro, usamos uma abordagem interdisciplinar para ganhar conhecimento, conforme explorado por Dan em A Mente em Desenvolvimento, que se baseia na crença de que há uma realidade sobre o mundo, incluindo a experiência humana, que, através de estudos meticulosos, pode ser entendida em profundidade. No entanto, qualquer abordagem isolada para entender tudo isso é limitada. Como na antiga fábula indiana em que os homens cegos ficam tateando as partes do elefante, a experiência ou perspectiva de uma pessoa isoladamente só pode revelar uma parcela da realidade maior. Quando cada cego expôs o que captou sobre o animal, uma ideia geral do elefante inteiro começou a surgir. Uma visão interdisciplinar visa achar a convergência entre campos independentes para que surja uma unidade de conhecimento. Em seu livro Consciência, a unidade do conhecimento, o biólogo evolucionista Wilson escreveu que essa unidade de conhecimento não é facilmente obtida nos meios acadêmicos devido às separações entre as disciplinas científicas. No entanto, uma abordagem interdisciplinar supera essas separações e permite que a ciência progrida. Cada disciplina de pesquisa e fonte de conhecimento tem sua própria abordagem, conceitos, vocabulários e maneiras de fazer perguntas. Uma abordagem interdisciplinar respeita igualmente todos os colaboradores, reconhecendo que a cooperação interdisciplinar é uma maneira de aprofundar a visão da realidade maior que buscamos entender. Tal abordagem requer humildade e abertura por parte de todas as disciplinas em um esforço para saber como o elefante realmente é. As ciências recorrem à antropologia, psicologia, neurociência, psiquiatria, linguística e educação para o estudo de comunicações e sistemas complexos. Uma instituição que adota essa abordagem colaborativa é o Mind Science Institute. Aqui, damos o treinamento e a formação a interessados nesse processo interdisciplinar, incluindo pais, educadores, clínicos e o público em geral, a fim de cultivar uma nova abordagem que promova o bem-estar de indivíduos, famílias, comunidades e organizações. Apego, mente e cérebro, neurobiologia interpessoal. Há milênios, as pessoas tentam entender a essência do ser humano.
A psique humana, definida como a alma, o intelecto e a mente, é uma entidade operante e acredita-se que é um processo que, em parte, se deve à atividade do cérebro. Este, um sistema integrado ao corpo, vem sendo minuciosamente explorado nas novas descobertas da neurociência. Ela explora como os processos mentais são criados pela atividade dos neurônios disparando impulsos nervosos no cérebro. Ao mesmo tempo, o campo independente da psicologia vem explorando questões humanas em várias dimensões, incluindo a memória, o pensamento, as emoções e o desenvolvimento. O entendimento sobre o desenvolvimento infantil se expandiu muito graças à teoria do apego. As pesquisas sobre apego ampliaram o entendimento de que a maneira com que os pais interagem com os filhos influencia o desenvolvimento posterior das crianças. Está comprovado que os relacionamentos interpessoais e os padrões de comunicação das crianças com seus cuidadores influenciam diretamente o desenvolvimento de processos mentais. É possível aliar o conhecimento de como o cérebro desencadeia processos mentais, a neurociência, com o conhecimento de como os relacionamentos moldam os processos mentais, pesquisas sobre apego. Essa convergência é a essência de nossa abordagem científica intitulada Neurobiologia Interpessoal e propicia uma estrutura a partir da qual podemos entender a experiência cotidiana das crianças e seus pais. A abordagem da neurobiologia interpessoal em relação ao desenvolvimento se baseia nos seguintes princípios básicos. A mente é um processo que envolve o fluxo e a regulação de energia e informações. Esse fluxo da mente ocorre no sistema nervoso e na comunicação nos relacionamentos. A mente é incorporada e entranhada em nós. A mente se desenvolve à medida que a maturação geneticamente programada do cérebro responde a experiências em andamento, incluindo aquelas que temos em relacionamentos sociais e nos processos reflexivos. Embora cientistas acreditem que é o padrão de disparo das redes que dá origem à mente, gerando processos como atenção, emoção e memória, não se sabe exatamente como a atividade cerebral produz a experiência mental subjetiva. Por outro lado, como a mente humana é moldada pela comunicação social, a mente pode ser considerada um processo relacional dependente do sistema nervoso, incluindo o cérebro. Uma maneira de entender a relação entre cérebro e mente é considerar a mente como um processo que envolve o fluxo de energia e informações. Por exemplo, a energia observada na mente seria a propriedade física do volume de sua voz, o estado de alerta ou sonolência nesse momento, ou a intensidade de seu nível de comunicação com outra pessoa. Um neurocientista examinaria quanta energia está sendo utilizada em várias partes do cérebro usando uma tomografia cerebral, mostrando onde várias substâncias químicas são consumidas ou onde o fluxo sanguíneo é maior, conforme determinado pelo metabolismo maior em certas regiões. Ou em um eletroencefalograma, revelando padrões de ondas elétricas cerebrais. O fluxo de informações da mente seria o sentido dessas palavras que você está lendo. O sentido, não a tinta na página nem o som das palavras. Conforme Merck sugeriu em relação a entender bem as palavras, há uma grande diferença entre o raio e um vagalume. O sentido é um aspecto poderoso das informações processadas na mente. A maneira com que simbolizamos o mundo influencia diretamente como formamos a percepção da realidade. Para o cérebro, informações são criadas por padrões de descargas neuronais em vários circuitos. A localização determina o tipo de informação, visão versus audição. O padrão específico determina a informação específica, visualizar a Torre Eiffel, não a ponte Golden Gate. Ao nascer, os humanos estão entre os seres mais imaturos. Os bebês humanos nascem com o cérebro pouco desenvolvidos e, por isso, dependem dos cuidados dos adultos. O desenvolvimento da complexidade necessária no cérebro em crescimento da criança depende tanto de informações genéticas quanto de experiências, ou seja, em razão da imaturidade do cérebro infantil, as experiências terão um papel importante na determinação das características singulares das conexões cerebrais emergentes.
As experiências moldam até as estruturas cerebrais que permitirão a percepção dessas experiências a serem entendidas e lembradas. O cuidado constante a cargo dos adultos cultiva o desenvolvimento de ferramentas mentais essenciais para a sobrevivência. Essas experiências de apego permitem que as crianças floresçam e adquiram uma capacidade altamente flexível e adaptativa para equilibrar emoções, pensamentos e conexões empáticas com os outros. A neurociência demonstra que essas capacidades mentais emanam da integração de certos circuitos no cérebro. Descobertas independentes de pesquisas sobre o apego indicam quais tipos de experiências de relacionamento uma criança precisa ter para florescer e desenvolver bem esses processos mentais. Juntando as peças da mesma forma que os homens cegos que tateiam um elefante, uma abordagem da neurobiologia interpessoal sugere que relacionamentos de apego provavelmente promovem o desenvolvimento das capacidades integrativas do cérebro, ao permitir a aquisição dessas habilidades emocionais, cognitivas e interpessoais. Memória, cérebro e desenvolvimento. Como as lembranças moldam quem nos tornamos? A ciência da memória é uma área empolgante, que tem produzido uma explosão de novos insights sobre as maneiras com que as experiências moldam a mente e o cérebro. Atualmente, sabemos que as experiências moldam o cérebro ao longo da vida por meio de alterações das conexões entre os neurônios. Para um cérebro, experiência significa o disparo de neurônios enquanto os íons fluem por essas longas células básicas do cérebro, na qual mais de 3.218.688 quilômetros de fibras neuronais. Cada um dos 100 bilhões de neurônios do cérebro é conectado em média a outros 10.000 neurônios. Isso perpassa uma rede incrivelmente complexa de trilhões de sinapses ou conexões neuronais no cérebro. Alguns calculam que o número de padrões de disparo no cérebro, possíveis perfis ligados e desligados da ativação cerebral total, seja 10 vezes, 10, 1 milhão de vezes ou 10 a milionésima potência. Acredita-se que o cérebro humano é a coisa mais complexa do universo artificial ou natural. A ciência demonstrou que a memória atua por meio de mudanças das conexões entre neurônios. Quando os neurônios ficam ativos ao mesmo tempo, ocorrem encadeamentos associacionais de maneira que um cachorro lhe morde quando você está ouvindo fogos de artifício. Sua mente pode passar a associar cachorros e fogos de artifício a dor e medo. Segundo o axioma criado há meio século pelo médico e psicólogo canadense Donald Hebb, esses encadeamentos são feitos porque os neurônios que disparam juntos reforçam suas conexões. O psiquiatra e neurocientista Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel por demonstrar que quando os neurônios são ativados constantemente, o material genético dentro desses núcleos de neurônios se torna ligado, de maneira que novas proteínas são sintetizadas, o que permite a criação de novas conexões sinápticas neuronais. O disparo neural, experiência, liga um maquinário genético que permite que o cérebro mude suas conexões internas, as memórias. O desenvolvimento do cérebro também se dá quando os neurônios crescem e criam novas interconexões. E é por isso que a ciência diz que a memória e o desenvolvimento são processos sobrepostos. A experiência molda a estrutura e desenvolvimento do cérebro. Os genes determinam muito como os neurônios se interligam, mas igualmente importante é que a experiência ativa os genes para influenciar esse processo de encadeamento. É infrutífero contrapor esses processos interdependentes em debates simplistas, como experiência versus biologia ou natureza versus ambiente e cultura. O fato é que a experiência molda a estrutura cerebral. Experiência é biologia. A maneira de tratarmos nossos filhos muda quem eles são e como se desenvolvem. O cérebro precisa de envolvimento parental. A natureza precisa de educação, do ambiente e da cultura. O cérebro geralmente toma conta do desenvolvimento dos alicerces básicos para o desenvolvimento normal,
Nós só precisamos propiciar as experiências interativas e reflexivas necessárias para o cérebro social infantil em crescimento, não um excesso de bombardeio sensorial ou de estímulos físicos. Pais são os escultores ativos dos cérebros em crescimento dos filhos. O cérebro imaturo da criança é tão sensível à experiência social que pais adotivos também deveriam ser chamados de pais biológicos, pois as experiências em família que eles criam moldam a estrutura biológica dos cérebros dos filhos. Ser pai ou mãe biológico é apenas uma maneira de moldar biologicamente a vida dos filhos. Experiência e o desenvolvimento da memória e do self. É por meio da memória que a experiência molda conexões neuronais, de modo que os padrões presentes e futuros de descarga neuronal no cérebro sejam alterados de certas maneiras. Se você nunca ouviu falar da ponte Golden Gate, ler essas palavras lhe causará uma reação diferente daquela de alguém que mora em São Francisco e pode visualizar facilmente a ponte e ter sensações, emoções e outras associações relacionadas à ponte. As duas formas principais de memória, implícita e explícita, são muito diferentes. Como a criança pequena tem um conjunto de circuitos neurais disponível em uma forma ainda incompleta, porém já funcional, de memória implícita, modalidades emocional, comportamental, perceptiva e corporal, esse tipo de memória é disponível desde o nascimento ou provavelmente até antes. A memória implícita também inclui a maneira através da qual o cérebro cria resumos de experiências em forma de modelos mentais. A memória explícita utiliza mecanismos codificadores de memória implícita básica, mas também processa essa informação por meio de uma região integrativa chamada hipocampo e é dependente da maturação dessa região do cérebro após 1 ano e meio de vida. Até então, a memória explícita não está totalmente disponível. Com o desenvolvimento do hipocampo, a mente consegue fazer conexões entre os elementos díspares da memória implícita e criar um mapeamento contextual das representações neurais integradas da experiência. Essa é a base fundamental das formas factuais e depois autobiográficas de memória explícita. Portanto, o hipocampo faz um mapeamento cognitivo, criando encadeamentos associacionais de representações ao longo do tempo de modalidades de percepção, visão, audição e tato, e de concepção, ideias, noções e teorias. No segundo aniversário, o desenvolvimento das regiões pré-frontais do cérebro já permite que um senso do self e do tempo comece a se desenvolver, sinalizando o início da memória autobiográfica. Antes desse processo desenvolvimental, a criança está na primeira fase da amnésia infantil, na qual a memória implícita está presente, mas a memória autobiográfica explícita ainda está indisponível. Mesmo após o início de formas autobiográficas de memória explícita, as crianças ainda têm dificuldade de relembrar explicitamente de maneira contínua o que aconteceu em suas vidas antes dos 5 anos de idade. Ninguém sabe ainda o porquê isso acontece. Uma possibilidade é que a maneira de consolidar lembranças e de interagir o conjunto vasto de coisas no armazenamento da memória só amadureça na maioria das pessoas durante os anos da escola primária. A memória explícita sai do armazenamento inicial na memória de curto prazo e depois de longo prazo com a atividade do hipocampo. No decorrer do tempo, essas lembranças de longo prazo se tornam permanentes mediante um processo chamado de consolidação cortical. Um aspecto da consolidação da memória é que precisamos da fase do movimento rápido dos olhos, o REM, no sono, para que a memória saia do armazenamento de longo prazo para uma forma permanente, onde ela se liberta do importante hipocampo para a recuperação. A fase REM do sono é quando sonhamos. Talvez sonhar, ação que envolve integração de emoção e memória e o processamento dos hemisférios direito e esquerdo, requeira certos circuitos integrativos que ainda não amadureceram o suficiente na criança na fase pré-escolar para facilitar posteriormente o acesso a lembranças explícitas e autobiográficas. Crianças na fase pré-escolar de fato sonham e se recordam de lembranças explícitas de experiências vividas, mas o processo de
consolidação pode estar imatura nessa idade e não permite que essas lembranças autobiográficas de longo prazo assumam um caráter permanente. Se a imaturidade da consolidação cortical for o fator limitante, é possível entender por que a maioria das pessoas, além dos anos pré-escolares, tem dificuldade para acessar constantemente períodos anteriores de suas vidas. Crianças pequenas processam suas experiências vividas também pela fabulação. Ao criar cenários de experiências vividas e imaginadas, conseguem praticar novas habilidades e assimilar os complexos entendimentos emocionais dos mundos sociais nos quais vivem. Criar histórias por meio de brincadeiras e presumivelmente por meio de sonhos talvez sejam meios para a mente tentar dar sentido a nossas experiências e consolidar esse entendimento em um quadro de nós mesmos no mundo. Após os anos pré-escolares, a maturação do corpo caloso e das regiões pré-frontais pode permitir um processo de consolidação que dê sentido ao self ao longo do tempo e crie o arcabouço de autoconhecimento que chamamos de memória autobiográfica. Essa maturação neurobiológica pode explicar o atraso no início de um acesso contínuo a lembranças autobiográficas durante esse período do desenvolvimento. Com a consolidação, possivelmente criamos o senso autobiográfico do self, algo que é moldado pela experiência e continua se desenvolvendo ao longo da vida. Experiências estressantes podem impactar a memória de maneira diferente da dos acontecimentos não traumáticos. Um trauma irresolvido pode bloquear o processamento normal da memória ao inferir na progressão normal da codificação e armazenamento da memória. Por exemplo, uma experiência acabrunhante pode bloquear a codificação, inibindo o processamento de um input no hipocampo e permitindo o processamento implícito, mas bloqueando o processamento explícito. Isso pode ocorrer em virtude de uma descarga excessiva de neurotransmissores ou do hormônio do estresse durante o acontecimento apavorante que bloqueia os mecanismos codificadores do hipocampo. Outro mecanismo para o bloqueio inclui a divisão da atenção, quando a consciência fica focada em um aspecto não traumatizante do ambiente durante a experiência. Essa situação também permitiria a codificação implícita enquanto o hipocampo é bloqueada, o qual precisa da atenção consciente para a codificação explícita. Qualquer dos mecanismos resultaria em traços de memória apenas implícita, que, quando recuperadas, inundaria a mente da pessoa sem que ela tivesse noção de que qualquer forma de memória estava sendo lembrada. Além disso, lembranças implícitas não têm os encadeamentos associacionais forjados pelo hipocampo, o que as situaria em um contexto de entendimento. Lembranças implícitas são processamento explícito. Lembranças implícitas sem processamento explícito pode ser a fonte de flashbacks no caso extremo. De forma mais comum, isso dá origem a modelos mentais implícitos rígidos que bloqueiam a habilidade parental para se manter flexível e sintonizado com a criança.